Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal nas noites de terças-feiras, sempre abordando assuntos da mais absoluta relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Desde que estou à frente do Eclésia, sempre abordamos um aspecto da pessoa, das pregações, dos feitos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre algo de Cristo. E agora nós vamos tratar de um assunto que é de muita importância e sei que ele suscita muitas dúvidas e é preciso explicar. Do que se trata? A reconciliação de Cristo. Reconciliação. Palavra difícil, cuja etimologia vem de concilium. Conciliar significa unir, significa também fazer as pazes. Quando duas pessoas se reconciliam, significa que houve a paz entre elas. A reconciliação, portanto, é um dos aspectos mais importantes da nossa fé católica. Nós vamos centrar as nossas atenções sempre no Novo Testamento. Por quê? Claro que no Antigo Testamento nós vamos encontrar indícios, vamos encontrar fundamentos, vamos encontrar profecias a respeito daquilo que vai acontecer no Calvário. Sim, são muitas as profecias que falam do mistério redentor de Jesus, as profecias dos cantos do servo sofredor, o anúncio de uma figura misteriosa que iria com o oferecimento da sua própria vida, o seu sofrimento, sua morte, para expiar os pecados, tudo isso são fundamentos bíblicos no Antigo Testamento para o tema que estamos a abordar. Mas vamos ficar somente no Novo Testamento, porque os textos são poucos, mas precisam de uma explicação, eu diria quanto possível exaustiva, cabal, para nós não termos nenhuma dúvida sobre o que Cristo opera na cruz com o gênero humano, com todas as criaturas, porque ele recapitula todas as coisas em Cristo, é a temática da carta aos Gálatas, também da carta aos Efésios, também temos fundamento na carta aos Colossenses, enfim. Então, vamos ficar somente no Novo Testamento. E já fazemos uma pontuação que há de se distinguir a diferença entre perdão e reconciliação. Jesus não colocou no Pai Nosso a palavra reconciliação, mas colocou o perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ele não colocou a reconciliação, porque o Senhor coloca no Pai Nosso aquilo que depende de nós. Claro que a reconciliação também depende de nós, mas a reconciliação é um caminho de duas vias. Objetivamente, na cruz, Jesus reconciliou o Pai a si e o Espírito Santo com todas as criaturas, independente de as criaturas se arrependerem ou não. Na cruz temos a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Mas quando Cristo morreu, o mundo todo não estava arrependido. O mundo todo não estava reconciliado com Deus. Isso significa que a temática da reconciliação da parte de Deus já foi feita. Da parte da criatura, é preciso que cada criatura faça a sua parte. Isso quer dizer que, em princípio, Deus, reconciliando o mundo consigo, fez as pazes com o mundo. O que significa, então, na cruz? Deus reconciliou o mundo consigo. Vamos ver esse texto que é do apóstolo Paulo, a temática que aparece em Efésios, aparece em Colossenses, em Romanos. Significa simplesmente isso. Eu, o Criador, eu fiz as pazes com vocês, de minha parte. Não existe nenhum sentimento com relação à criatura que me ofendeu, a não ser compaixão, a não ser misericórdia. Isso então significa que basta que Deus tenha reconciliado consigo todas as criaturas para que permaneçamos no pecado? Não. Deus fez a parte dele na cruz. É preciso que nós façamos a nossa parte. Isto é,
Deus reconciliou-nos consigo, mas é preciso que nós nos reconciliemos com Deus. Portanto, reconciliação é uma realidade que, para que seja eficaz e traga salvação para mim, que Deus, que já operou na cruz, a reconciliação da parte de Deus já foi feita, que eu faça a minha parte e me reconcilie com Ele. Ainda que eu não me arrependa, Ele já se reconciliou comigo. Portanto, é uma reconciliação que, se só for da parte dEle, vai me levar para o inferno. Deus reconciliou-me consigo, mas eu não quis me reconciliar com Ele. Então, que fique bem claro que a reconciliação da parte de Deus objetivamente já foi feita na cruz. De minha parte, para que aquilo que Ele me deu seja recebido por mim. É preciso que eu me reconcilie com Ele. Distinga-se, portanto, a reconciliação como um dom, algo dado, da reconciliação como algo recebido. Se você entendeu isso, você compreendeu aquilo que vai ser dito ao longo desse programa. Então já vamos a 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 17 a 21. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus que, em Cristo, reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Acho que esse texto é fantasticamente completo para nós entendermos a temática que já foi apresentada na introdução por mim. Vejam só. Primeiro, Deus em Cristo reconciliava consigo o mundo. Como é que Deus reconciliava o mundo com Cristo, o mundo consigo em Cristo no Calvário? Simplesmente dizendo, vocês podem continuar a pecar porque para mim está tudo bem? Não. Significa exatamente o que ele escreveu aqui, não levando mais em conta os pecados dos homens, ou seja, de minha parte, no Calvário, eu ofereço perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Pronto, a reconciliação foi operada, a salvação foi oferecida, a salvação foi dada, as portas do céu foram abertas. Então, já que ele ofereceu a reconciliação, tudo bem, vou continuar no pecado porque a reconciliação já foi dada. A coisa não é assim. Olhe mais para frente. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Aqui está. A reconciliação é um caminho de duas vias. Cristo, da parte dele, já reconciliou-se conosco. Já reconciliou-se com o mundo. Mas, para que essa reconciliação dada seja recebida, ou seja, ela em nós, só se eu quiser, só se nós quisermos, reconciliai-vos com Deus. Deus já se reconciliou com você. Mas se você não se reconciliar com Deus, aquilo que Ele operou na cruz não vai levar você para o céu. Porque sem você se reconciliar com Ele, sem você fazer a sua parte, a reconciliação na cruz, já operada, já dada, não vai ser recebida. Se você compreendeu esse detalhe, essa sutileza, você já entendeu com esse texto todo o tema que iremos ainda abordar. Depois, aqui nós temos uma prova concreta de que Cristo colocou na igreja,
nos apóstolos e nos seus sucessores e nos seus colaboradores necessários, os presbíteros, o poder de reconciliar os pecadores com Cristo e com a Igreja. O exercício do poder de perdoar que Deus colocou no Pai Nosso, todos os batizados têm, toda a Igreja tem, mas o poder de reconciliar a pessoa que me ofendeu comigo. Uma pessoa batizada que diz, eu te perdoo, ela fez as pazes com quem lhe ofendeu, mas essa pessoa não se reconciliou com Cristo e com a Igreja. Por isso, mesmo você já tendo recebido o perdão de Deus, trate de se reconciliar com Cristo e com a Igreja. Por favor, Deus que reconciliava consigo o mundo em Cristo, pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação, de sorte que exercemos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio, no sacramento da confissão, os embaixadores da reconciliação, em nome de Cristo e da Igreja, reconciliam os pecadores com Cristo e com a Igreja, concedendo-lhes não só o perdão, mas a absolvição dos pecados. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento a reconciliação de Cristo. Reconciliação como dom e reconciliação como algo recebido. Cristo na cruz, independente de os homens terem se arrependido ou se arrependerem dos seus pecados, já reconciliou consigo todas as criaturas. Vimos isso no primeiro bloco. Agora vamos ver e também vimos, citando São Paulo, reconciliai-vos com Deus. Na cruz, a reconciliação da parte de Deus já foi feita, mas para que ela se torne eficaz na nossa vida, é preciso que nos reconciliemos com Deus, arrependendo-nos dos nossos pecados. Ordinariamente, isso se faz para os católicos após o sacramento do batismo, no sacramento da confissão, ou penitência, ou reconciliação. É hora de tratarmos então agora do segundo texto, também muito importante, Romanos capítulo 5, versículos de 10 a 11. Se quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Olha que bonito, fomos reconciliados quando ainda éramos inimigos. Então, significa que tem uma reconciliação sem que uma das partes queira, sem que uma das partes se arrependa, sem que uma das partes aceite. Eu não quero me reconciliar com esse Deus. Não importa, rapaz, no momento, a cruz, para que aconteça o mistério da cruz, Cristo não exige que todos os homens se arrependam, se quando ainda éramos inimigos. Isso quer dizer que, da parte de Deus, a reconciliação já foi feita, já foi operada, já foi consumada, em favor de todas as criaturas, ainda quando as criaturas eram inimigas. Isso quer dizer que a reconciliação bíblica é uma iniciativa gratuita de Deus de dizer, eu faço as pazes com vocês, mesmo que vocês não queiram sair do pecado. Mas da minha parte, eu já estou em paz com vocês. Eu ofereço perdão ao pecado de vocês. Agora, isso é suficiente para que todo mundo vá para o céu? É não, é não, é não e é não. Porque é preciso que cada um de nós se reconcilie com Deus. Reconciliai-vos com Deus, segundo aos Coríntios 15, de 20 a 21. Bem, agora chegou a hora de irmos para Romanos 11, de 13 a 15. Declaro a vós, homens de origem pagã, como apóstolo dos pagãos, eu procuro honrar o meu ministério, com o intuito de eventualmente excitar a emulação os homens da minha raça e salvar alguns deles, porque se de sua rejeição resultou a reconciliação do mundo, qual será o efeito de sua reintegração, senão uma ressurreição dentre os mortos? Reconciliação do mundo,
diz o apóstolo. Portanto, é uma obra na qual Cristo oferece, Cristo concede a paz a todas as criaturas, o perdão. Portanto, da parte de Deus, somente a paz, somente o perdão, a reconciliação, portanto, unilateral e incondicional. Não é uma reconciliação, eu só vou reconciliar vocês se vocês se arrependerem. Não, 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 não. Da parte de Deus, a reconciliação é incondicional, unilateral. Mas atenção, porque isso não é suficiente para irmos para o céu. Reconciliai-vos com Deus. Ele já reconciliou-se convosco. É preciso que ele, tendo feito a sua parte, agora façais a vossa parte. Efésios capítulo 2, de 14 a 16. Porque ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade, nova, pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Da parte de Deus, a obra foi consumada. Não há mais dois povos, não há mais uma divisão, não há mais uma separação, não há mais um abismo, não há mais aquele estigma, vocês estão separados, não há acesso a Deus e os homens estão divididos entre si. Na cruz, tudo isso foi derrubado, tudo isso foi abolido com as prescrições, digamos assim, que desuniam as pessoas, separavam em blocos, aqui é judeu, aqui é pagão, aqui é homem, aqui é mulher, aqui são esses que os queridos por Deus, os excluídos por Deus. Tudo isso na cruz caiu, porque ele reconciliou todos, fazendo deles uma única unidade. A cruz, portanto, é uma obra completa, incondicional. Deus operou da parte dele a reconciliação consigo. Estou em paz com vocês. Lembrem-se, Deus está em paz com o demônio. Da parte dele? Como imaginar que Deus é inimigo do demônio? Como Deus pode ser inimigo daquilo que ele criou? Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com eterno amor. Porém, Deus que está em paz com o diabo, para que isso trouxesse salvação para o diabo, era preciso que o diabo se reconciliasse com Deus, mas ele não quis. Isso significa que reconciliou consigo todas as criaturas, por favor, reconciliou consigo o mundo, reconciliou todas as criaturas. Colossenses, capítulo 1, versículos de 19 a 23. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas. Portanto, o diabo, Cristo na cruz se reconciliou com o diabo, mas o diabo não quer se reconciliar com ele. Vou ler de novo devagar. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vos possais apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis aos olhos do Pai. Para isto, atenção, para isto é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Pronto. Para quem pensa que na cruz Jesus não reconciliou-se com o diabo, reconciliou-se com o diabo, reconciliou-se com
todas as criaturas, Colossenses capítulo 1, de 19 a 23. Então, já que Jesus está reconciliado com o diabo vai para o céu. Não vai porque o diabo não quer, porque o diabo não se arrepende, porque o diabo não fez a parte dele, porque o diabo não quis se reconciliar com Jesus. Eu acho que esse texto aqui é fundamental para compreendermos o tema. Se Cristo na cruz já ofereceu a reconciliação, consumou, realizou a reconciliação, por outro lado, ele fez para que fizéssemos a nossa parte. Aqui está. Ele vos reconciliou pela morte do seu corpo, para que vos possais apresentar santos e imaculados. Ora, para que eu me apresente diante de Deus santo e imaculado, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me reconciliar com Deus. Isso quer dizer que a reconciliação, que é um dom, um dado, um presente, uma dádiva que já foi consumada da parte de Deus, é um chamado para que eu também faça o mesmo, na medida da minha capacidade de criatura, reconciliando-me com Deus. Ou seja, se na cruz Deus já reconciliou o mundo consigo, isso não traz nenhuma utilidade para mim, enquanto eu não me reconciliar com Ele. Pronto, se você entendeu isso, você já entendeu a dinâmica rigorosa, eu diria, e maravilhosa também da reconciliação. É possível fazer as pazes com uma pessoa que não quer fazer as pazes com você, imitando Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na cruz, Jesus não esperou ninguém se arrepender para reconciliar-se com todos eles. E como Jesus se reconcilia com todos eles? Vocês estão arrependidos, que bom. Então, já que vocês estão arrependidos, eu vou morrer na cruz por vocês. Não. Quando nós éramos inimigos, Ele se reconciliou conosco. Romanos 5, de 10 a 11. Quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus. Mas atenção, se isso não vem acompanhado do propósito de nós nos reconciliarmos com Deus, de nada adianta. Lembrem-se que Jesus reconciliou consigo todas as criaturas, Colossenses capítulo 1, de 19 a 20, se reconciliou consigo todas as criaturas, reconciliou o diabo com o diabo também, reconciliou-se com o diabo, mas o diabo está no inferno. O inferno não quer saber de Jesus, o diabo não quer se reconciliar com Jesus. Portanto, cuidado com essa categoria reconciliação, porque ela, unilateralmente compreendida, não leva a muita coisa, não. Porque também o diabo, Cristo se reconciliou com ele, mas ele não se reconciliou com Cristo. Vejam bem, de que movimento estamos tratando da reconciliação? É de Deus para com a criatura ou é da criatura para com Deus? Está terminando mais um bloco. Não saia daí. No terceiro, garanto que o argumento vai lhe interessar muito mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco. O programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento a reconciliação de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar. Toda essa estrutura montada aqui em Brasília, somente para que eu possa falar com vocês todos os dias na nossa programação. Isso é fruto da sua generosa contribuição. Continue a ser generoso, dando para a Rede Século XXI parte daquilo que Deus lhe dá. Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos abordar uma questão da reconciliação que é fundamental. Prestem bastante atenção em Mateus capítulo 5, de 23 a 26, porque o texto vai apresentar dificuldades que nós precisamos resolver. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão.
Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pagado o último centavo. Bem, Jesus aqui diz que nós devemos nos reconciliar com o irmão toda vez que nós soubermos que o irmão tem alguma coisa contra mim. E se ele tem alguma coisa contra mim e eu nunca fiz nada contra ele, nunca ouvi falar dele, nunca o cumprimentei, eu nunca disse nada contra ele e ele tem algo contra mim, eu tenho que me reconciliar com ele? Tenho. Jesus disse. Mas como é que eu vou cumprir isso se estás para trazer a oferta e ali lembrar de que meu irmão tem alguma coisa contra ele? Eu tenho que deixar a oferta e me reconciliar com ele. Mas ele está morando na Europa. Será que eu tenho que tomar o avião e me reconciliar com ele? Mas Jesus disse que eu tenho que me reconciliar com ele. Jesus está pedindo algum absurdo aqui? Jesus não pede absurdo. Então como é que interpreta essa palavra? Outra situação? Ele lembrou-se que tem alguma coisa contra mim. Aliás, eu me lembrei de que ele tem alguma coisa contra mim, mas ele já morreu. E agora, Jesus disse que eu me lembrei de que meu irmão tem alguma coisa contra mim. Eu tenho que me reconciliar com quem já morreu? Tenho, porque Jesus disse. E agora? E aquela situação em que o irmão tem algo contra mim, mas eu tive culpa. E agora eu não posso pedir perdão a ele, que eu não sei onde ele está. Eu não sei o paradeiro dele, mas Jesus disse, deixa a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Como é que eu posso me reconciliar se eu não sei onde ele mora? Se eu não tenho o contato dele, se eu não tenho o WhatsApp dele. Mas Jesus disse que eu tenho que deixar a oferta. Compreenderam aqui que nós temos uns probleminhas para resolver? Não é tão difícil, não. O que Jesus diz é absurdo, Jesus não pede o absurdo. Jesus não pede o absurdo para ninguém. É porque, às vezes, a gente não sabe o que significa a palavra altar. Cuidado aqui. Altar não é o altar da igreja, o altar da missa. Não. Com a palavra, o Pseudo Crisóstomo, no seu comentário incompleto ao Evangelho segundo Mateus, homilia 11, um padre da Igreja Anônimo do século V, prestem atenção, primeira situação. Veja-se aqui a misericórdia de Deus, que pensa antes no bem dos homens do que em sua própria honra. Ele ama mais a concórdia entre os fiéis do que as oferendas no altar. Pois enquanto houver discórdia entre os fiéis, suas oferendas não recebem atenção. Suas orações não são ouvidas. Ninguém, pois, pode ser amigo fiel dos que são inimigos entre si. E por isso Deus não quer ser amigo dos fiéis, enquanto estes forem inimigos entre si. E nós não mantemos a fé em Deus se amamos seus inimigos e odiamos seus amigos. Tal como foi a ofensa, qual deve ser a reconciliação? Se tiveres ofendido com o pensamento, deves reconciliar-te por meio do pensamento. Se tiveres ofendido com palavras deve reconciliar-te. Se ofendeste com obras deves reconciliar-te. Assim como se comete um pecado, deve-se fazer penitência por ele. Aqui é quando nós cometemos pecado. Isto é, o irmão tem algo contra mim, por que eu pequei contra ele? Obviamente, sendo possível, sabendo onde ele está, tendo acesso a ele, podendo me dirigir a ele, eu tenho a obrigação de fazê-lo. Que fique bem claro. Portanto, a coisa não se resolve apenas no sacramento da confissão. No sacramento da confissão você se reconcilia com Cristo e com a igreja. Mas aqui Jesus diz, deixa a oferta e vai reconciliar-te com teu irmão. Eu sei onde ele está, sei o paradeiro dele, posso me dirigir a ele, devo, portanto, a não ser que o pecado foi em pensamento. Pecado por pensamento, a reconciliação é por pensamento. Pecado por obras, a reconciliação é com obras. Pecado com palavras, a reconciliação é com palavras. Mas agora vamos às outras situações. Eu vou dar até o exemplo que vai ser o último. No meu caso, então eu, Dom José Francisco, acabei de saber que tem uma pessoa que odeia nordestino. Eu sou nordestino, com muito orgulho.
Eu acabei de... Nunca ouvi falar dessa pessoa, mas acabei de saber que ela odeia nordestino. Pergunta, eu que nunca vi essa pessoa, sou obrigado a me reconciliar com ela? Sou. Como assim? Se estás para fazer a oferta e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Jesus não disse que tem alguma coisa porque você fez contra ele. Simplesmente disse, ele tem alguma coisa contra ti. Deixa a oferta e vai reconciliar-te. Mas não é um absurdo que eu, que nunca vi tal pessoa, soube que ela me odeia por eu ser nordestino, eu tenho que me reconciliar com ela? Tenho que me reconciliar com ela. Agora quem explica é Santo Agostinho. Também aqui o caso de uma pessoa que está na Europa, tem algo contra mim, está na Europa, tem algo contra a senhora, está na África, tem algo contra a senhora, eu não sei o paradeiro dela, mudou-se, enfim. Devo me reconciliar com ela? Como? Tomando o avião, indo lá? Não. O que você entende por palavra altar, com a palavra Santo Agostinho? Caso se tome ao pé da letra o que aqui se diz, e se por acaso alguém achar que assim lhe convém agir, não poderá demorar muito para vir a reconciliação se o irmão estiver presente, já que nos é ordenado deixar a oferenda diante do altar. Mas se o irmão estiver ausente, e o que também pode vir a ocorrer, na outra margem do mar, é absurdo crer que deva deixar sua oferenda diante do altar e atravessar terras e mares antes de oferecê-la ao Senhor. Por isso, Ele nos manda recolhermos-nos em nosso interior e pensar espiritualmente para que se possa compreender o que foi dito, sem incorrer em absurdos. Por altar, devemos entender do ponto de vista espiritual a fé. A oferenda que fazemos ao Senhor, seja por meio do ensino, seja por meio da oração, seja por qualquer outro meio, não pode ser aceitável diante de Deus se não for sustentada pela fé. Se, pois, ofendemos nosso irmão em alguma coisa, devemos ir nos reconciliar com ele, não com os pés do corpo, mas com os movimentos da alma, prostrando-nos diante do irmão com sentimentos de humildade, em presença daquele a quem vamos oferecer. E assim, como se estivesse presente, podemos acalmá-lo, não com ânimo simulado, mas acalmá-lo com um pedido de perdão. E ao nos voltarmos para o altar, isto é, renovando a intenção do que tínhamos começado a fazer, fazermos nossa oferenda. Fecha aspas. No caso, lembrei de que o meu irmão tem algo contra mim, mas ele mora na Espanha e eu não sei a cidade, não tenho o contato dele. Mas minha consciência me acusa. Ele tem algo contra mim porque eu pequei contra ele. Não posso talvez encontrá-lo jamais. Irmão, diante de Deus, eu te peço perdão pelo mal que eu cometi contra ti. Senhor, misericórdia de mim. Acabei de me reconciliar com o meu irmão. Isso do fundo do coração. Depois vá se confessar com o padre. Agora, o irmão que você não sabe quem é, mas tem algo contra você e você nunca fez nada de mal, nunca você disse alguma coisa contra ele, nunca o cumprimentou, mas ele odeia você. Simplesmente por algum motivo. No meu caso, porque você é nordestino. Eu devo me reconciliar com ele? Devo. Assim. Senhor, eu não conheço essa pessoa, ela me odeia porque eu sou nordestino. Tem de compaixão desse infeliz? Senhor, misericórdia dessa assombração de porta de cemitério, tem compaixão dele, Jesus, derrama o seu sangue sobre esse cidadão. Está reconciliado, meu filho, eu te ofereço a paz. Pronto. Acabei de me reconciliar, oferecer a paz a essa pessoa que tem algo contra mim. Mas neste caso, eu nunca fiz nada contra ela. Eu não sou obrigado a pedir perdão por ser nordestino, de forma alguma, mas sou obrigado a me reconciliar com ela porque ela tem algo contra mim. Mesmo eu nunca tendo dito nada contra ela, feito nada de mal, mas Jesus me manda me reconciliar com ela. E eu faço isso deixando a oferta no altar da minha fé, no íntimo do meu coração, reconciliando-me com ela. Santo Agostinho, que maravilha! Várias situações. Se você pecou contra ela e pode pedir perdão, deve se reconciliar com ela, na mesma medida com que você a ofendeu. Mas se você não tem acesso a ela, não sabe o paradeiro dela, ou se ela já faleceu,
entre no altar do seu coração e se reconcilie com ela, pedindo perdão a tal pessoa e se reconciliando depois no sacramento da confissão. E ainda que você nunca tenha feito nada contra uma pessoa, ela tem algo contra você, reconcilie-se com ela, como eu acabei de fazer. Até o próximo bloco, se Deus quiser. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o último bloco do nosso Encontro Eclésia, hoje tratando do tema da reconciliação de Cristo. Vamos então agora para as perguntas. É o Caio, o impiedoso, entre aspas, carrasco aqui, que escolhe as perguntas e só deixa que eu saiba agora, nesse exato momento. A cruz de Cristo é, então, o ponto central da reconciliação entre Deus e os homens? A resposta é sim. Efésios capítulo 2, de 14 a 16. Ele é a nossa paz, ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. No Calvário está a reconciliação. Foi consumada irrepetivelmente, uma vez por todas, a reconciliação entre Deus e os homens. A resposta à pergunta é um contundente sim. Agora, a segunda pergunta. Dom, a reconciliação com Cristo é nula se posso alguma intriga com outra pessoa? Por quê? Não, da parte de Deus, ninguém pode anular aquilo que Deus fez na cruz. Eu já disse que na cruz, incondicionalmente, unilateralmente, Deus já reconciliou consigo todas as criaturas. Ninguém pode anular. Agora, a intriga com outra pessoa, se essa intriga constitui um pecado mortal, é uma prova, a não ser que a pessoa intrigada se arrependa, de que ela não aceita a reconciliação de Cristo, o que na prática leva a pessoa a perdoar quem lhe ofendeu. Ainda que, se a pessoa não estiver arrependida, você queira a distância dela, mas o sentimento da intriga, se é um sentimento de ódio, de vingança, etc., enquanto ele é nutrido, conservado no coração, você não aceita na sua vida aquilo que Deus ofereceu e consumou na cruz, que é a reconciliação. Aí é um propósito sincero não sincero, diante da reconciliação, ou seja, é um propósito contundente de dizer, eu não aceito a esse convite do apóstolo Paulo, na 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 20 a 21, em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Ou seja, intriga, eu não quero a reconciliação com meu irmão, o que na prática significa também, eu não quero reconciliação com Deus, porque é São Tiago quem diz, mas também o apóstolo Paulo, com outras palavras, e as cartas de São João, sobretudo, se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, e não amo o irmão que eu vejo, eu sou um mentiroso. Então, a resposta é, qualquer sentimento que nutrirmos em desfavor das pessoas ou contra as pessoas, que é um sentimento pecaminoso, ódio, vingança, raiva, etc., isso não anula, absolutamente, não anula. A reconciliação com Cristo é nula se possui alguma intriga com outra pessoa? Não. O que foi operado na cruz é nulo, não é nulo, é válido. Agora, o efeito daquilo dali na minha vida não é nenhum, é nulo. Talvez a pessoa que perguntou isso, que quis dizer isso. Isto é, a reconciliação com Cristo é nula
na minha vida, isto é, Cristo já se reconciliou comigo, isso não foi nulo. Ninguém pode anular a reconciliação que ele operou na cruz. Mas o efeito disso na minha vida é nulo, porque eu não quero me reconciliar com ele e, evidentemente, não quero me reconciliar com aquela pessoa contra quem eu estou intrigado, ou, enfim. É o sentimento pecaminoso, enquanto você nutre no coração, que na prática indica aquilo que Deus operou na cruz em meu favor, eu não aceito. O efeito daquilo que é válido na cruz, e ninguém pode anular, na minha vida o efeito é nulo, porque eu não quero me reconciliar, nem com Jesus, que se reconciliou comigo, nem com o irmão de quem eu quero continuar intrigado. Terceira pergunta. Como aderir ou aceitar a reconciliação oferecida por Deus se ainda pecamos todos os dias? Bem, a fragilidade ela é própria da natureza humana. No penúltimo pedido do Pai Nosso, nós reconhecemos isso. Não nos deixeis cair em tentação. Caímos com muita frequência. Desde que, todavia, haja um propósito sincero de emenda, eu, pecador, no meu exame de consciência, todas as noites, apresento diante de Deus o que Ele já sabe, meus pensamentos pecaminosos, minhas palavras pecaminosas, minhas ações, minhas omissões. Meu Jesus, quantas vezes eu caí, tende compaixão de mim, eu me proponho, Senhor, a não mais pecar no dia que vai nascer, se Tu me deres a graça de experimentá-lo amanhã. Se a minha consciência me acusa de um pecado mortal, dá-me, Senhor, a graça de um sincero arrependimento para que eu primeiro me confesse para depois receber a Sagrada Eucaristia. Enquanto estamos a caminho, se isso é fruto de uma retidão de coração, sem dúvida alguma, nós estamos dispostos a aceitar a reconciliação oferecida por Deus. Outra coisa é o não querer lutar contra o pecado, é se acomodar a ele ou achar que não precisa de conversão e reiterar o pecado e habituar-se com o pecado. Então, veja, como aderir ou aceitar a reconciliação? Lutando contra o pecado, resistindo a ele, ou pedindo a graça de Deus para, apesar de ter caído tanto esse dia, a graça de não cair no outro dia, e sincera, honesta, decisiva, corajosamente lutar contra o pecado para fazer a vontade de Deus. Quarta pergunta. É possível me reconciliar com Deus sem me confessar no sacramento da reconciliação? É. Uma pessoa que sem culpa não tem acesso ao sacramento da confissão, mora num lugar bem afastado, está em estado grave, provavelmente o seu desenlace vai ser nos próximos dias, não tem um padre para confessá-lo. Sem culpa, ele não teve acesso ao sacerdote, faça a sua confissão. Deus Todo-Poderoso tem caminhos outros, além do sacramento da penitência, para perdoar os seus pecados. Outra coisa é uma pessoa que pode, sem dúvida alguma, ter acesso ao sacerdote no sacramento da confissão, fez exame de consciência, sua consciência lhe acusa de ter cometido um pecado mortal, ordinariamente não comungue sem antes se confessar com o sacerdote. Toda a questão é saber se ele não tem acesso, se ele não se confessa, por culpa dele, ou ele está impedido fisicamente, moralmente e assim por diante. Deus Todo-Poderoso sonda o coração. A doutrina da Igreja para os católicos que, após o sacramento do batismo, após a idade da discrição, caem em pecado mortal, não podem comungar sem que antes se reconciliem com o sacerdote e a doutrina imutável da Igreja. Quinta pergunta. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, podemos entender que Jesus, por meio da cruz e ressurreição, aboliu os mandamentos? Ainda preciso segui-los? Não, Jesus disse, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Agora, o que aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 15? Atenção. Abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições, de modo que ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz. Vejam como está a frase. Ele não veio abolir a lei e os profetas, veio abolir aquilo que foi agregado à lei, que tornava a humanidade excluída do reino dos céus. O que foi?
abolir a lei com, atenção, com os preceitos e as prescrições, que não foram de Moisés, mas que foram sendo agregados, os casuísmos. Ou seja, eu não vim abolir a lei e os profetas, mas Jesus veio abolir o que foi agregado à lei, as prescrições que excluíam as pessoas da salvação, que nutriam pelos pagãos essa, digamos assim, discriminação. Vocês estão excluídos do reino do céu, vocês não têm mais jeito, vocês, por não serem judeus, não vão para o céu. Somente nós, os judeus, os eleitos, é que obtemos a salvação porque cumprimos a lei. Isso são prescrições, isso são preceitos. Os preceitos humanos condenados por nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7, vocês anulam a palavra de Deus, anulam a lei e os profetas com esses preceitos do Corban, os preceitos, as minúcias da observância do sábado, a observância de lavar as mãos e o pagamento do dízimo das coisas minúsculas, etc. Esses preceitos, essas prescrições, Jesus veio abolir. Não a lei e os profetas, mas o que, junto à lei, prescrições, preceitos, na verdade, excluíam as pessoas da salvação. Jesus veio salvar todos. Veio salvar judeus e veio salvar pagãos. Veio salvar os membros do povo de Deus e veio salvar também os que eram considerados excluídos do reino dos céus por serem pagãos. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Se Deus quiser, no próximo encontro, a gente está aqui de novo para tratar de argumentos relevantes para a nossa fé católica, apostólica, romana. Deus abençoe sua vida e que você viva sempre reconciliado com Cristo.